Hoje nós pertencemos a Deus, nós nos tornamos propriedades exclusivas de Deus, porque nós fomos transportados do reino de Satanás, do reino das trevas, e trazidos para o reino de Deus, o reino da sua maravilhosa luz, como diz a palavra. Amém? Então agora nós não somos mais escravos do pecado, mas porém a pessoa, mesmo recebendo uma nova vida, um novo espírito, não sendo mais escravo do pecado. O que significa não ser mais escravo do pecado? Ele não é mais dominado pelo pecado. Ele só vai ser dominado se ele quiser. Parece que eu não estou falando, que eu estou falando algo que não é bem assim, porque às vezes a pessoa luta e ela não consegue vencer alguma coisa. Mas vamos explicar melhor então. Mas a bem da verdade é assim mesmo, porque aqui nós lemos em João 8:36, o quê? O que nós lemos? Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, se eu quero ficar livre de algum pecado, se imaginando que a pessoa, por exemplo, ela comete o pecado de mentir, ela se habituou a mentir enquanto ela vivia afastada de Deus, quando ela não tinha Jesus no seu coração, quando ela não tinha sido liberta ainda pelo sangue de Jesus, mas ela continua mentindo. Então aí entra o esforço, entra a decisão da pessoa. A pessoa precisa primeiro reconhecer o seu erro, admitir o seu erro, em primeiro lugar diante de Deus, e se for necessário diante das pessoas, dependendo do erro, dependendo do pecado. Em segundo lugar, ela precisa querer ficar livre, ela precisa querer fortemente, desejar ardentemente ser livre daquele tipo de pecado que a escraviza. E depois que ela tomar essa decisão, ela vai lutar com Deus, ou seja, ela vai buscar a ajuda de Deus, a participação de Deus nessa sua luta. Ela vai clamar, ela vai pedir, ela vai fazer tudo para vencer aquele pecado, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, porque a força vem dele. Amém? Olha só, aquele Senhor que antes nos governava enquanto nós estávamos perdidos no sentido espiritual, que era Satanás, ele já não tem mais poder absoluto sobre nós. Ele continua nos tentando, ele continua tendo poder de nos induzir a pecar, mas nós temos condições de resistir ao pecado. Foi por isso que o próprio Deus, o Senhor Jesus, falou para Caim: o pecado jaz à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Se Caim não tivesse condições para dominar o pecado, Deus não falaria dessa forma para ele. Mas ele não quis vencer aquela tentação, ele não quis vencer aquele pecado. Em primeiro lugar, ele não quis verdadeiramente, em segundo lugar, ele nem sequer pediu a Deus, ele não buscou de Deus a força para ficar livre daquela tentação e não pecar. Então é assim que nós vencemos, porque na verdade agora nós temos um Senhor. Quem é o nosso Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus Cristo agora que é o nosso Senhor. Nós não estamos mais agora a serviço de Satanás. Antes nós éramos escravos. O que ele nos induzia a fazer, nós fazíamos. Hoje não. Hoje ele nos tenta, mas nós, se quisermos, temos condições de resistir às suas tentações. Hoje nós temos condições de vencer a luta do nosso espírito contra a nossa carne, ou seja, da nossa natureza divina, que vem de Deus para nós, do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos dá todas as condições de ficarmos fortes espiritualmente para vencermos as tentações, aos desejos, às vontades
da natureza carnal adâmica, terrena, contaminada pelo pecado. Essa luta não vai cessar aqui na terra, só lá no céu. Mas nós temos condições. Por quê? Porque agora o Senhor que nos governa é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está à nossa disposição para nos dar todas as condições de nós vencermos as tentações. Muitas vezes nós precisamos orar, jejuar, clamar. Cada caso depende de cada caso vai requerer determinado procedimento. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que a gente consegue vencer rapidamente e tem algumas coisas que a gente às vezes pode demorar mais tempo. O importante é nós reconhecermos rapidamente, quando nós percebermos que o Espírito Santo nos despertar, que nós estamos pecando, estamos fazendo algo que aborrece Deus, entristece Deus, que nos causa mal, porque toda vez que nós pecamos, Deus continua sendo Deus, mas nós sofreremos as consequências. Da mesma forma como quando nós fazemos o que é certo aos olhos de Deus, nós seremos abençoados, porque Deus, Ele recompensa a todos. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós seremos sempre recompensados por Deus quando nós nos esforçarmos para fazer a vontade dEle, para obedecer a Ele. Amém? E nós precisamos para isso ficarmos fortes espiritualmente. Existem dois aspectos que nós mencionamos, se eu não me engano, no momento ainda da oração, que está em Mateus 22, capítulo 22 de Mateus, verso 29. Mateus 22, 29. Mateus capítulo 22, verso de número 29, diz assim a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus: Então Jesus lhes esclareceu: Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Então são duas coisas, dois aspectos que nós precisamos para vencer: conhecer as Escrituras, porque a Bíblia diz aqui: vós estáis equivocados, ou vós errais, em outra linguagem. Outra linguagem diz assim: vós errais por não conhecerdes as Escrituras. Aqui nessa minha linguagem está escrito: vós estáis equivocados, é uma linguagem mais atualizada, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras para também experimentar o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus, nós conhecemos através das nossas experiências com Deus. Então nós precisamos nos achegar mais a Deus, para que Ele também se achegue mais a nós. Quanto mais nós buscarmos conhecer a Deus, mais nós quisermos nos aproximar de Deus, mais Ele virá e se aproximará de nós, mais Ele se revelará a nós, mais nós vamos experimentar o poder dEle, nós vamos desfrutar da presença dEle, através das curas, através dos livramentos, através dos milagres, através da capacitação, que é algo que é muito pouco falado, porque nós precisamos entender que Deus cuida de nós integralmente, não só do corpo, mas também da alma e do espírito. Ele fortalece o nosso espírito, Ele nos ensina, Ele nos instrui, para que nós consigamos andar nos seus caminhos, obedecer a Ele, Ele nos dá força espiritualmente falando. O nosso fortalecimento espiritual pode ser comparado, por exemplo, com a pessoa que não faz nenhuma atividade física. A pessoa vai ficando ociosa, o corpo dela vai ficando fraco. Se ela precisar dar uma caminhadinha uma pequena caminhada, num passo mais acelerado, ela já se cansa. Ela não consegue às vezes subir umas escadas, ela não consegue carregar um determinado peso. Está fraca fisicamente, porque não se exercita, passa o tempo todo sentado ou deitado e não faz nada para fortalecer o seu corpo. Assim também espiritualmente, se nós não fortalecermos o nosso espírito através de meditar na palavra de Deus, de orar, de nos consagrarmos a Deus, de congregar,
de jejuar, de adorar a Deus, de fazer todas as coisas que nos aproximam de Deus, o nosso espírito também será fraco. E se nós ficarmos fracos espiritualmente, nós não teremos forças para resistir ao diabo, para vencer as tentações. Amém?